Jurema, a princípio nós temos a metade da turma. Eu vou começar, tá? Perfeito, perfeito. Aham. Tô tentando abrir o PowerPoint aqui, mas não tá bem. Professora, eu não tô conseguindo ver. Não tá conseguindo tô explicar? conseguindo. Não. Eu vou... Não tá aparecendo. Eu não tô conseguindo ver. Tem uma flechinha não tá pra aparecendo. cima ali e não mostra. mas vocês conseguem ver que eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Vocês estão vendo? Você está apresentando para todos isso? E Sim. Vocês conseguem ver a janela que está aberta para mim é essa aqui. É a do próprio Meet. Vocês conseguem ver? Agora eu vou abrir a apostila para mostrar para vocês. Estão vendo? É que no momento que eu abro para ver a apostila, eu não consigo mais enxergar vocês, tá, gente? Então, quem puder responder. Não? Tá. Não. Não, apostila não. Vou tentar de novo. O pano preto, pra quem sai isso aí? Ei! A Julie tá pegando minha mãe. Mas pra que serve isso aqui? Botar no pescoço. Agora vocês estão conseguindo enxergar? Tá aparecendo. Aham. Tá. Agora saiu, Eu vou... Aí é de socorro. Isso aí. Tá aparecendo os alunos. E do lado, acho que tá o material que tu quer compartilhar. Tá, isso. Agora eu vou... É que agora eu tô olhando para vocês, tá? Eu vou fechar os microfones para ficar só o meu, para não ter nenhuma interferência. E se alguém precisar falar, abre o seu microfone, tá? Pode ser? Sim, pode ser. Tá bom. Pessoal, vocês estavam perguntando, aproveitei para abrir aqui. Eu estava tentando abrir o PowerPoint, tinha preparado, mas eu não consigo abrir. Quando eu tento abrir, meu computador fica todo preto a tela. Eu acho que eu tô com algum problema no aplicativo, não sei. Então, assim, a apostila que vocês vão receber, a primeira página aqui, ó, é a página número 3. Vocês vão ver que tem um trabalho para vocês entregarem, vocês vão entregar depois, tá? Eu vou combinar com vocês direitinho até que dia pode entregar, tá? Esse trabalho aqui fala sobre o vírus influenza. Eu até tinha pensado em fazer já sobre o Covid, mas eu acho que vamos fazer sobre H1N1, que nós temos mais informações, tá? Eu vou falar um pouquinho de vírus com vocês. Respondam e vocês vão entregar direto para o e-mail da secretaria, da micro, certo? Tá? Então, assim, pessoal, essa primeira fase a gente vai estudar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Deixa eu só... Tem alguém pedindo permissão para entrar. Tá. Para a gente dar entrada no nosso conteúdo, a primeira coisa que nós vamos estudar é a característica dos seres vivos. Mas o que são os seres vivos? São seres que possuem as seguintes características, sendo elas 8. Ah, mas professora, se eu ler lá que tem 7 características, não se enquadra, então, os seres vivos, tá? Um ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele precisa ter, no mínimo, essas 8 características. Deixa eu... Tá entrando mais colegas aqui, um segundo. Certo? Então, uma delas, a primeira característica que a gente tem que levar em consideração de um ser vivo é que ela tem que ter uma composição química formada por nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Tá? Essas características são importantes para a gente perceber que o ser vivo tem funções específicas de cada ser, tá? Pode sendo ele
uma célula eucarionte ou procarionte, que eu já vou falar com vocês, tá? Se esse ser vivo não possui já essas composições químicas, ele já é um ser inanimado, certo? A segunda característica importante do ser vivo, que vocês conseguem ver aqui, ó, são as células, tá? Como eu disse, células eucariontes ou células procariontes. Por que eucariontes e procariontes? A gente vai ver primeiro a primeira sigla dessa palavra, a parte eu é de eu. Pensem em vocês, em nós seres humanos. As nossas células, elas são eucariontes. Eu, a minha célula, possui uma carioteca. O que é uma carioteca? Ela tem um núcleo organizado, no qual ele tem uma camada lipoproteica que vai proteger esse núcleo, deixando todo o material genético que tem dentro dele condensado e protegido. Já na célula procarionte, ela não tem esse material, se vocês verem na figura B aqui, esse material ele está todo solto dentro da célula, ele não tem um local específico, tá? Ele tem, na verdade, ao invés de um núcleo, ele tem esse nucleóide, ele não tem essa camada protetora, ele não tem o nucleotídeo, que é o que protege o núcleo da célula. Esse material genético ele está solto no conteúdo, no citoplasma da célula, junto com as outras organelas. Já na eucarionte, existe um núcleo que está aqui em roxinho, ó. Esse núcleo ele tem o nucleotídeo que protege essa célula, essa camada que protege essa célula, e todo o material genético que tem dentro desse núcleo está condensado e organizado, tá? Ele não está solto. O que é o citoplasma? Se a gente pensar numa célula, ela nada mais é do que uma bolsa. Dentro ela tem um líquido gelatinoso e nesse líquido existem várias organelas que têm funções específicas, tá? No caso das eucariontes, elas têm células específicas como a mitocôndria, tá? Que são organelas que nós herdamos das nossas mães. Então, ela tem um material genético idêntico das nossas mães. E essas mitocôndrias, os ribossomos, os lisossomos, essas organelas vão fazer com que as nossas células tenham características específicas e organizações para a sobrevivência do nosso organismo, tá? Já na procarionte, essas organelas também têm a mesma função, mas elas não apresentam mitocôndrias, elas não apresentam lisossomos, elas têm os ribossomos, tá? Mas elas têm organelas simples. As células eucariontes são organelas complexas, certo? Outra coisa que a gente vê nas células procariontes são essa caudinha aqui, se vocês perceberem, essa cauda aqui, ela se chama flagelo. Como essas células muitas vezes são de seres unicelulares, esse flagelo serve para locomoção no ambiente em que elas vivem, tá? Normalmente no ambiente aquoso ou no ambiente úmido, tá? Outra característica importante, a terceira característica de um ser vivo, é a reprodução. Todo ser vivo, para perpetuar essa espécie, ele precisa se reproduzir, né? Se a gente pensar que todo ser vivo ele serve para ele nasce, reproduz, se alimenta e morre, tá? Então a reprodução dele pode ser sexuada, tá? Que vem bem da palavra mesmo, através do ato sexual de uma fêmea e um macho, que vai ter uma prole, tá? Que são os seres os sexuados, a maioria dos seres sexuados são eucariontes, tá? Ou assexuada. A assexuada, ela pode ser por mitose, ela pode ser por brotamento, ela pode ser por duplicação, tá? A própria célula, ela vai se tornar outra célula, tá? Ela não precisa de outro organismo de sexo oposto para que haja uma perpetuação da espécie, para que haja uma reprodução dela, tá? Então, por isso, assexuada. Sempre quando vocês verem uma palavra que tenha A no início, A vem de negação. Então, assexuada, não há sexo.
sexuada a sexo, há um ato sexual para que esses seres tenham uma reprodução, para que eles se dupliquem e tenham uma prole, tá? Outra questão que a gente leva em consideração para que esse ser vivo seja para que esse ser seja considerado um ser vivo é o metabolismo, tá? Esse metabolismo, ele pode ser anabolismo ou catabolismo. O que é um anabolismo? São, por exemplo, as bactérias. Elas se alimentam de moléculas simples, tá? Elas se alimentam de muitas bactérias, são cianobactérias, por exemplo. Elas fazem fotossíntese, elas quebram carboidratos, elas quebram glicose, tá? Já o catabolismo, já os catabólicos, eles são seres vivos que eles têm uma alimentação complexa como a nossa. A gente come carboidrato, nós comemos proteínas, nós comemos açúcares, fontes de energia de diversos meios que são matérias mais complexas para o nosso organismo conseguir catabolizar, né? Consegue quebrar essas moléculas para que a nossa célula se alimente e receba essas moléculas adequadamente, né? Tá? Vou me perguntando qualquer coisa. Aí entra os organismos autotrófos ou os organismos heterotrófos, tá? O que são os organismos autotrófos? Na biologia, todas as palavras são autoexplicativas, tá, gente? Se a gente pensar assim, ó, auto, tudo que é auto é para mim, autotrófo. Eu mesmo, né? Eu produzo meu próprio alimento. Entra aquelas bactérias que eu falei para vocês, as cianobactérias, ou até mesmo as células das plantas, em que elas produzem o próprio alimento. Elas, através da fotossíntese, elas conseguem se alimentar utilizando as moléculas presentes no solo. E o oxigênio, elas fazem o metabolismo delas, elas fazem esse anabolismo para que elas possam se alimentar, tá? Já os heterotrófos, a gente pensa em todo o organismo que come, né? Os animais, os fungos, certo? Esses organismos, eles precisam comer fontes de energia, comer fontes de alimento para fazer esse catabolismo, para fazer essa quebra de moléculas e alimentar as suas próprias células. Então, heterotrófos vêm de fora, elas não produzem alimento, elas buscam alimentos. Autotrófos, elas produzem dentro de si, quimicamente, os próprios alimentos. Então, as organelas e as células presentes nesse organismo autotrófo vai ajudar com que esse organismo se alimente, tá? Quando vocês pegarem a apostila de vocês, vai ter alguns exercícios, tá? Para vocês fazerem e treinarem para a prova. Vou passar aqui, tá? Então, assim, ó. Outra característica que temos do... Peraí que tem mais gente pedindo para entrar. Só um segundinho. Boa noite para quem entrou agora. É o Alexandre. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A aula já começou, eu vou continuar da onde a gente parou, tá? Qualquer coisa vocês me gritem, certo? Então, gente, assim, ó. A quinta característica de um ser vivo é o crescimento. Ah, mas professora, bactérias e células unicelulares não crescem. Crescem sim, tá, gente? Elas têm um crescimento metabólico que é considerado crescimento, mesmo que ela não expanda o seu tamanho, que ela não expanda o seu corpo, tá? Mas ela tem sim um crescimento considerável. Uma sexta característica muito importante que a gente tem que levar em consideração é a evolução, tá? O que é a evolução? A evolução é quando um ser vivo consegue se adaptar. Quando a gente pensa em evolução, muitas vezes as pessoas... porque aquele ser é melhor que o outro, por isso que ela evolui e o outro não. Mas, na verdade, não é melhor nem pior. E sim é o ser mais adaptado, é o que se adaptou ao ambiente.
Por exemplo, quando a gente fala para as pessoas não tomarem antibióticos, porque isso torna os vírus e bactérias mais potentes e por isso não se deve tomar por conta, essa potência, essa superpotência de bactérias e vírus, quando a gente toma uma automedicação, elas fazem com que esse vírus, essa bactéria, evolua. Normalmente, esses seres unicelulares, eles têm capacidade de uma evolução muito mais rápida do que a nossa, porque normalmente a reprodução deles é muito maior e muito mais contínua do que a nossa. Eles não levam tantos anos de vida para crescer, para desenvolver como a gente, tá? Então, por isso que as bactérias ficam super resistentes, poliresistentes, pluriresistentes, porque cada bactéria, cada resistência dessas é uma evolução e uma adaptação a elas não morrerem com aquele antibiótico, por exemplo, ou naquele ambiente. Se a gente pensar em evolução, organismos que não conseguiram evoluir porque não se adaptaram ao ambiente são os dinossauros, né? Existiam outros seres vivos, inclusive hominídeos, né? Seres que vieram antes da gente, que viviam que viveram na era pós Cretáceo, aquela era pós extinção dos dinossauros, que foi um período muito precário de alimentação e tudo mais, mas esses seres conseguiram se adaptar e foram evoluindo conforme os anos foram passando e estão presentes ainda hoje, tá? Quando a gente pega e pensa na extinção de uma espécie, pode ter os fatores de não adaptação ou forçar a extinção. E aí não entra aqui, tá? Não é que o ser vivo não evoluiu, mas na verdade esse ser vivo, ele foi extinto por outras ações que não eram naturais, tá? A evolução a gente pensa como natural. Por exemplo, se a gente pensar nos nossos sisos, são dentes que a gente não utiliza mais. A probabilidade dos próximos seres humanos nascendo sem o siso, né, são grandes. E isso se chama evolução. Ah, mas não é muito relevante, mas existem outras muito relevantes. Por exemplo, certos tipos de aves que têm um biquinho um pouquinho mais torto da mesma espécie, mas aquele bico um pouquinho mais torto, não, um pouquinho maior. E uma outra espécie é um bico um pouco menor. Essas espécies do bico maior, se elas tiverem alimentos que a do bico menor não consegue comer, todo aquele gene dos bicos menores vão sumir. Por quê? Porque esses animais vão acabar morrendo, não vão se reproduzir e aquela carga genética vai acabar sendo extinta, mesmo sendo da mesma espécie. Vocês conseguiram entender? Tá? A sétima característica é reação. Todo ser vivo tem uma reação ao ambiente, né? Qual a reação que nós temos ao ambiente? Por exemplo, a reação que nós temos hoje ao ambiente de pandemia, de estar em casa, a maioria do pessoal está tendo o quê? Uma crise desacerbada de estresse. Isso é uma reação ao ambiente, uma reação ao que nós estamos vivendo. Ou quando nós estamos num ambiente com muito calor, qual é a reação do nosso corpo? Nós vamos começar a suar, porque o nosso corpo começa a precisar. O suor, na verdade, ele é um estabilizante do calor do nosso corpo, então a gente vai começar a suar e tudo isso é uma reação, tá, gente? Uma reação do corpo, uma reação do ser vivo conforme o ambiente, conforme as necessidades, tá? E a oitava é movimento. Se vocês verem ali na célula, no ser unicelular, ele tem o movimento do flagelo para conseguir se locomover. Ele vai ter o movimento das membranas para conseguir se alimentar e também se locomover. O que é a membrana? Eu não sei se alguém consegue me explicar, se vocês conseguem ver a setinha que eu mexo. Consegue? Sim, tá dando para ver. Tá. Então, se vocês verem aqui, em torno dessa célula aqui procarionte, ó, ela tem uma membrana, essa camadinha que tem aqui fora, que a gente chama de membrana, tá? Membrana celular. Aqui também nós temos uma membrana celular, tá? As duas. Essas células unicelulares, elas conseguem mexer essa membrana para conseguir
fagocitar, tá? Que a gente chama. Elas literalmente abraçam. Elas abrem bracinhos e abraçam. Eu não vou fazer com a garrafa aqui. Elas abrem bracinho, abraçam e levam para dentro da célula. Tá, o Nick e a Bebel, os dois estão brigando por causa do calor. Só fecha o microfone aí, por favor. Eu não sei quem tá brigando, mas fecha o microfone. Eu achei que eu já tava brigando com quem. Certo, gente? Então, isso é movimento, tá? E nossa, e da célula eucarionte são os movimentos de qualquer outro ser vivo pluricelular. Certo? Vamos passar ali, então, para citologia, tá? Gente, quando a gente pensa numa célula, tá? Quando a gente pensa numa célula, a gente pensa numa cápsula, tá? E dentro dessa cápsula tem diversos nutrientes, organelas, aquele líquido que eu falei para vocês, tá? Aqui tem uma breve explicação de quando surgiu e de como foi quando surgiu a primeira vez que usaram esse termo célula, tá? Citologia, ciência que estuda a célula, tá? Então, por isso citologia. Quando a gente vê logia, é sempre o estudo de alguma coisa. É sempre aqui. Logia é sempre o estudo do que vem antes. Biologia é o estudo da vida. Bio sempre é vida, tá? Citologia é estudo da célula. Sempre que vocês verem zoologia, estudo dos animais, sempre há um estudo de alguma coisa antes, do que vem antes, tá? Aqui a gente já tinha falado antes, né? A composição química dessa célula. Se vocês verem ali na postura de vocês, vou falar assim, ó. Praticamente 70% da massa do corpo é constituída de água. Isso a gente ouve muito, né? Falar que nosso corpo é constituído de muita água. Mas não é o nosso corpo em si, nós não temos um saco d'água, mas sim as nossas células, elas contêm muita água dentro dela para que essas organelas não colhem na membrana, nem na membrana do núcleo, e nem na membrana da célula. Então, por isso que elas são compostas de água, tá? E o nosso corpo também, dentro dos nossos vasos sanguíneos, eles têm água para servir como lubrificação, para que o sangue consiga circular. A água é muito importante. Então, por isso que é muito importante nós estarmos sempre hidratados, tá? Por isso que a gente não pode deixar o nosso corpo desidratar, porque ele precisa da água para quase todas as funções. Sais minerais, a gente pensa assim, sempre pensa, nós tem que comer sais minerais, tem que comer alimentos com sais minerais, tá? Os sais minerais, eles são reguladores químicos, eles vão fazer com que as nossas células funcionem de maneira correta, tá? Por exemplo, se tu tiver com déficit de algum sal mineral, a gente pode ter não funcionamento dos lisossomos, que são partes que são os respiradores naturais, são os pulmões, vamos dizer assim, das células. Não teremos os filtradores, que são os ribossomos, não teremos funcionamento tranquilo dessas células, tá? Então, assim, os sais minerais são muito importantes para o equilíbrio, principalmente do equilíbrio do funcionamento químico das nossas células, tanto da nutrição quanto da excreção, tá? Então, por isso que a gente tem que manter uma alimentação balanceada. Excessos de sais minerais também faz mal, tá? Fazendo mais gente. Boa noite, Milena. Outros componentes químicos como carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Basicamente também vem da nossa alimentação. Quando a gente pensa em carboidrato, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pão, né? Quando a gente come um pão, são moléculas complexas, mas o carboidrato, pessoal, normalmente, tudo que é açúcar vira carboidrato, tudo que é gordura vira açúcar. Tá? Então, assim, o pessoal também muitas vezes faz essas dietas de low carb, eu não tô comendo nada de carboidrato. Na verdade, não tá comendo carboidratos complexos, que é do pão, tá? Mas tudo que vocês comerem de gorduras
vai virar açúcar e açúcar é carboidrato. Para que serve o carboidrato? Nada mais do que ele serve como uma fonte de energia, tá? Uma fonte de energia para as nossas células. Ó, se vocês verem aqui, função energética, função energética, função energética, tá? Então, os lipídios, os carboidratos, os açúcares, eles são fontes de energia. Só que as nossas células eucariontes, tá? E principalmente dos mamíferos, ela tem uma reserva lipídica. Por isso que a gente engorda, tá? Por quê? Porque como os nossos ancestrais, eles não tinham alimento sempre disponíveis, a nossa célula tem uma memória genética, que faz parte lá daquela evolução que eu estava falando antes. Essa memória genética, ela faz com que quando a gente tenha uma baixa absorção de carboidratos complexos, quando a gente absorve esses carboidratos, ela vai achar que a gente está passando fome, então ela vai reservar. Essa reserva, ela é gasta imediatamente. Qual é a reserva que acumula e que é preocupante? A reserva da gordura, principalmente da gordura lipídica, tá? Então, o pão não é o vilão. O vilão normalmente os carboidratos complexos lipídicos de gordura, certo? Essa célula vai ficar armazenando porque ela acha que tu passa fome. Só que aí tu come, 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 e aí tu não gasta essa energia, a energia vai ficando reservada, aí tu come de novo, a energia reserva de novo, aí tu come de novo, e a energia reserva de novo. Por isso que essas dietas imediatistas, essas dietas que tu queima muito rápido, nem sempre dão certo, tu começa com efeito sanfona. Porque a célula ainda tem essa memória de acúmulo, porque ela achou que tu passou fome uma vez, então ela vai pegar e vai fazer com que tu sempre reserve. Por isso que não adianta a gente pensar no imediatismo, tá? Quando a gente quer fazer uma dieta de emagrecimento, tá? Mas quando a gente quer pensar também, a gente tem que pensar na questão estrutural e questão de manutenção das células, tá? Então, por isso que a nossa alimentação balanceada é importante. Pode comer de tudo um pouco, mas sempre pensando que o excesso de uma coisa vai faltar de outro lado ou vai sobrar e isso também faz mal. Tudo que é em excesso no nosso corpo faz mal também, tá? As proteínas, elas são. Se a gente pensar pensa naquela pirâmide que a gente vê principalmente no ensino fundamental, né? As proteínas, gente, elas estão lá no meio da pirâmide. Elas são importantes porque elas têm função estrutural, tá, na nossa célula e elas principalmente função hormonal. Por isso que pessoas, quando normalmente são vegetarianas ou veganas, elas têm que repor a fonte de proteína num alto nível de verduras e legumes que tenham essa proteína ou fazer uma reposição química, tá? Com cápsulas e suplementos. Por quê? Porque a proteína é a base mais importante para o nosso desenvolvimento. Voltando lá na evolução, por exemplo, nós seres humanos, a gente conseguiu evoluir a capacidade cerebral no momento que a gente começou a comer proteína animal, tá? Não estou criticando, não estou falando nada sobre comer ou não comer carne, tá? Mas por isso que a gente descobriu que as proteínas são tão importantes, principalmente para os nossos sinapses cerebrais. Então, quem não come proteína animal tem que buscar uma fonte maior. E existem muitas plantas que fazem essa substituição tranquilamente, tá, gente? Só que eram plantas dessas macromoléculas que não tinha disponível. E claro que os nossos ancestrais não tinham esse conhecimento, né? Eles comiam o que tinham. Eles observavam outros animais e comiam o que tinham, tá? Isso eu tô falando de nós, tá? Mas essas funções também servem para outros organismos unicelulares ou pluricelulares, certo? Eu tô usando a gente como exemplo porque é um exemplo mais fácil para a gente imaginar, tá? Então, eu já falei aqui, função estrutural, função de transporte, né? Que ela realiza essa função a proteína, ela ajuda a hemoglobina do sangue a ser transportada. Por quê? Porque quando não tem uma baixa proteína, por isso que pessoas normalmente com anemia, os médicos mandam comer algumas proteínas como macromoléculas rápidas, tá? De absorção rápida com bastante ferro, tá?
Porque assim, a hemoglobina ela precisa se unir ao oxigênio para conseguir para transportar o oxigênio. Se tiver um nível de proteína baixa, ela não vai conseguir. Essa hemoglobina ela vai passar reto, então ela não vai ter a função transportadora dela. Tá? Aí aqui, ó, a gente tem função de defesa do anticorpo. Função de defesa do anticorpo, tá? O que as proteínas ajudam? Elas ajudam no bloqueio, tá? Ou inativam as substâncias estranhas que entram no nosso organismo. As proteínas, elas vão agir nos nossos gânglios, aonde tem células, que elas são células que batalham, são células dos nossos anticorpos. Essas células, elas precisam dessa proteína para ter uma força de autodefesa, tá? Essas proteínas, elas vão ajudar a bloquear, tá? A ligação dos vírus nas nossas células, dos vírus ou bactérias, desses seres invasores. E também de qualquer outra coisa, se tiver qualquer corpo estranho no nosso corpo, o corpo começa a reagir. Por isso que pessoas que fazem implante de alguma coisa, às vezes tem que tomar uma coisa chamada imunossupressor, que é para que o nosso sistema de defesa não ataque aqueles implantes, tá? Isso serve até para implante mamário. Quem quer fazer plástica também, muitas vezes tem que tomar imunossupressor para que o nosso corpo não haja contra, tá? Então, em épocas de pandemia, em épocas de doenças, né, que a gente tem falado tanto, a alimentação tem sido mais importante do que nunca. E muitas pessoas estão adquirindo infecções porque, por estarem em casa, por não estarem fazendo exercício, a gente acabou aumentando a nossa alimentação e principalmente dando preferência a fast foods, né? Que são macromoléculas de gorduras e gorduras que o nosso corpo não vai absorver e vai ficar estocada na nossa célula e são de fácil infecções, tá, gente? Por isso que algumas pessoas com um organismo mais debilitado, ou agora das prioridades que está sendo para vacinação são pessoas com certo grau de obesidade, porque o excesso de lipídios no corpo aumenta as chances de infecções, tá? Então, por isso que o pessoal tem dado muita atenção para isso. Por isso que a gente tem que dar muita atenção para nossa alimentação, certo? Aproveitando aqui, ó, eu quero falar com vocês sobre essa função do anticorpo. Tem aqui, ó, vacina e o soro, tá? Eu vou falar da minha visão biológica, porque hoje em dia está um pouco complicado, né? As pessoas têm, a gente acha, nós achamos informações em qualquer lugar, né? Em qualquer fonte, tá? Só que as fontes que a gente tem, principalmente para dar aula de biologia, é a ciência, é a pesquisa, tá, gente? Então, assim, a vacina é muito importante. Não existe uma vacinação sem passar por diversos testes muito criteriosos, por mais que a gente saiba que existe um mundo farmacêutico que envolve muito dinheiro, a vacina, eu vou defender a vacina, tá? Certo? Porque assim, ó, a vacina ela é uma imunização externa de um corpo que o nosso corpo não conhece. Por exemplo, nós temos a vacina do sarampo. O sarampo já estava considerado uma doença erradicada, tá? Que há 40, 50 anos atrás, as crianças ainda morriam de sarampo. Adultos morriam de sarampo, mas principalmente crianças, exatamente porque o corpo não estava preparado, não tinha uma imunização, um sistema de defesa maduro e sadio para que ela conseguisse suprir as necessidades do corpo e sobreviver a isso. Algumas pessoas começaram a não vacinar os seus filhos e o sarampo voltou, né? Então, lá no início de 2019, começou a ter um surto de sarampo por falta de vacinação. As pessoas, algumas não terem acesso, outras simplesmente não decidirem não vacinar, e começou a aparecer casos de sarampo, tá? Então, assim, a vacina, nenhuma vacina, ela te deixa totalmente imune à doença. A vacina
vacina só funciona quando toda uma população, tá? Ela recebe essa vacinação e aí quando toda a população for receber essa vacinação, é que essa doença não vai mais conseguir, de se dispersar, tá? Entre esse grupo, tá? Por isso que é uma imunização ativa, ela produz o anticorpo do organismo, mas a maioria das vacinas ela não imuniza totalmente. Ela só tem uma imunização. Não sei se vocês ouviram, um termo que foi muito falado foi imunização de gado, tá? É literalmente do gado, tá? Porque quando a gente tem uma criação de animais, a gente vacina todos para que não haja uma disseminação de doença naquele rebanho, tá? E aí eles usam exatamente para nós também, certo? Para todos os seres vivos que, principalmente mamíferos, né? Essa questão de vacinação, tá? A vacina, ela é para prevenção de doença, tá? Lembrem disso, vacinação e soro. A vacina é para prevenir, para que quando tu pegue a doença, para quando tu entre em contato com aquela doença, o teu corpo já vai ter um anticorpo ativo. Esse anticorpo ativo vai agir rapidamente com aquele corpo estranho. E ela atua a longo prazo. Esse longo prazo pode ser de 6 meses, 1 ano ou para a vida toda, tá? Tem vacinas que tu toma uma vez só, tem vacinas que tu toma como todos os anos, que é no caso do nosso trabalho ali, que é a vacina da H1N1 e a da influenza. O H1N1 ainda está muito presente no nosso cotidiano, mas por que as pessoas não adoecem mais disso? Porque mais de 70% da população hoje se vacina anualmente para H1N1. Até porque, assim, muitas pessoas acreditam que, inclusive, outros tipos de gripe melhoraram no momento de se vacinar, tá? Então, por isso que hoje a gente tem uma redução bastante considerativa em cima dessa doença, tá? Como que a vacina funciona? Eu não tive contato com a doença, tá? Por exemplo, eu não tive contato com o Covid, certo? Fui imunizada, tomei a vacina. No momento que entrou a vacina, e a vacina do Covid, ele é com vírus ativo, tá? Mas ele não é o vírus, porque a diferença é grande, tá? Ele tem o vírus ativo, ele tem o sistema de DNA do vírus, mas ele não é o vírus, tá? Eles chamam de inóculo. Ele tem separado, ele não consegue se multiplicar dentro da gente, tá? Esse vírus vai entrar no nosso corpo, esse vírus ativo, essa vacina, e aí os nossos anticorpos, como ele não se multiplica, vai ser aquela quantidade ali, os nossos anticorpos vão olhar e vão dizer assim, opa, eu não conheço aquele indivíduo ali, vamos lá, vamos combater. E aí os nossos anticorpos começam a se multiplicar imediatamente, tá? Por isso que muitas vezes a gente tem febre, e a febre não é uma coisa ruim, é nosso corpo trabalhando, as pessoas se apavoram com a febre, mas na verdade a febre é uma coisa boa, nosso corpo trabalhando. Aumentando a nossa temperatura, o nosso corpo fica inóspito para esse intruso, tá? Então não é uma coisa ruim. Claro que a gente não pode deixar passar de 40, porque senão pode ter outros problemas neuronais, né? Mas aí, quando esse anticorpo consegue agir para aquele número pequeno de indivíduos que tinha do vírus ali, o nosso corpo fica com uma memória ativa. Aí, quando a gente tiver contato de novo com esse vírus, o anticorpo vai saber, aquele ali eu já sei combater, eu já tenho a arma certa. Ele vai lá e vai pegar a arma certa, vai pegar o anticorpo no caminho certo e aquela quantidade vai combater imediatamente, tá? Certo? Depois eu vou explicar como é que o vírus entra no nosso corpo. E o soro? Como é que é o soro? A diferença do soro é uma imunização passiva, tá? O soro, ele já vem com anticorpos. A vacina, ela faz o nosso corpo. O soro, a gente recebe o anticorpo e ele é usado somente em casos de urgência. Exemplo de soro, o soro antiofídico. Todo mundo conhece soro antiofídico? O soro antiofídico. Não? Então, assim, o soro antiofídico é quando nós temos uma picada de algum animal venenoso, principalmente de serpentes, tá? O que acontece? Essa serpente nos morde
ela vai inocular o veneno dentro da gente e o nosso corpo não vai conseguir, não tem anticorpo para isso, porque o veneno ele é muito mais rápido do que o nosso corpo para agir, tá? Vocês vão ir num hospital e aí o médico vai dizer assim: aplica o soro antiofídico nessa pessoa. Esse soro ele foi feito em outro animal, tá? Quando a gente tem no nosso sangue, nós temos o soro e nós temos a hemoglobina, tá? Esse soro tem anticorpos, tá? Eles normalmente são utilizados em animais porque começaram a observar assim, ó. Foi observado que que os cavalos eram picados por certos tipos de serpentes e não morriam. E o que eles começaram a fazer? Lá no Butantã, tá, gente? Eles começaram a perceber que se com o cavalo não morria, começaram a estudar e perceberam que no soro do cavalo era presente os anticorpos. E quando era colocado em outros animais ou em pessoas esse anticorpo do cavalo, as pessoas sobreviviam também. Então não é um anticorpo do nosso corpo, é um anticorpo que vem do soro, tá? Cada serpente, tá? Tem um tipo de ofídico. Ofídico são a dentição, seu tipo de veneno também. Então, por exemplo, se um dia vocês forem picados por uma serpente, vocês não precisam pegar a serpente e levar para o HPS, por exemplo, porque o centro de referência para sorologia é no HPS, tá, gente? É no pronto-socorro, tá? Não adianta. Ah, mas é ruim pegar serpente, professor. Foi picado, tu vai na hora, né? Mas acredita se quiser, as pessoas acham que devem pegar, tá? Mas não façam isso, por favor, não tentem. Se acaso acontecer um dia, corram pro HPS, que é o centro de referência, lá tem o soro, tá? Quando eles chegarem lá, o médico vai olhar e vai ver a picada. Pela picada, pela mordida, ele vai saber qual é a serpente. Cada serpente tem uma mordida diferente, tá? Até eu, se olhar, sei dizer. Certo? Então vocês vão lá e o médico vai dizer assim: essa aí foi uma víbora, então eu preciso do soro tal. E eles vão aplicar na pessoa, certo? Viu a diferença do soro? A vacina é uma autoimunização, imunização ativa. Por que ativa? Ativa porque eu mesmo faço a minha imunização. Soro é a imunização passiva, eu recebo o anticorpo de outro animal de fora para dentro, tá? Entenderam? Alguma pergunta? Eu não sei quem falou, mas já é muito comum, tá? Eu trabalhei um tempo numa fazenda, a gente falava sobre serpente, as pessoas realmente achavam que tinha que levar a serpente ou o animal, não só serpente, aranhas, outros animais que picam. Só que aí, às vezes, assim, a pessoa tá lá picada, o tempo que tu vai ir atrás da aranha, do animal que picou para resolver, é o tempo que tu tá perdendo de levar a pessoa para o hospital. Ou tu vai lá e vai pegar o animal e vai ser mordido também. Eu acho que não é a ideia, né? Então deixa o animal lá e corre pro hospital, que lá no hospital eles vão ter jeito. E o animal, ele tem uma segunda dose quando dá uma picada para uma segunda pessoa? Normalmente não, tá? Então, se ele picou uma pessoa, ele não tem uma segunda dose para uma segunda picada, no caso, se a pessoa for atrás. Depende, né? Só para saber. Depende da quantidade de veneno que ela conseguiu injetar no primeiro. Tá? Mas, por exemplo, assim, nós temos poucas aranhas que causam, que são graves, por exemplo, tá? Tem aranhas que não só causam dor, né? Tem aranhas que causam necrose, aí, são tipos de aranha marrom que causam necrose. Então, essas aí a gente tem que se preocupar. E serpente, normalmente as serpentes peçonhentas, elas têm mais medo da gente do que a gente delas. Tá? Então, assim, para as pessoas serem picadas por serpentes peçonhentas, tem que cutucar o bicho muitas vezes, com muita certeza, né? Por estudos, normalmente as pessoas que são picadas, são mordidas por serpentes, é porque elas tentaram matar e aí o animal acabou se defendendo. Porque se tu, às vezes o animal tá lá, foi embora e a pessoa vai lá, insiste e vai atrás, tá? Acabamos fugindo um pouco da... Certo? Então, continuando falando sobre células, vocês entenderam que existe uma célula procarionte, que é uma célula primitiva, uma célula simples, uma célula que não possui membrana nuclear, chamada nucleotídeo, tá?
Ela tem flagelos, são normalmente seres unicelulares, como bactérias, tá? Lembra uma coisa, procarionte não é vírus, certo? Vírus é vírus. A célula viral, ela é única, ela não tem um reino só para ela. Ela tem um reino só para ela não entra nos procariontes, tá? É um ser vivo, mas ela tem características diferentes. Eu vou explicar logo mais. Procariontes são bactérias, certo? Eucariontes são animais, vegetais, tá? Animais e vegetais. Procariontes normalmente são bactérias, arqueias e bactérias, certo? Aqui, ó. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre células animais e células vegetais depois, tá? Se a gente olhar, pegar a nossa célulazinha, uma imagem de célula ali, vocês vão ver. Tem a membrana, tá? A membrana plasmática, tem as organelas, nós temos um núcleo, tá? De uma célula eucarionte. E esse núcleo lá dentro tem nossa carga genética, que lá na fase 3 a gente vai falar sobre esse DNA que tem dentro do núcleo, tá? Primeira característica ali da célula é essa membrana plasmática, tá? Podem encontrar como plasmalema, mas é muito difícil. Normalmente é membrana plasmática, certo? Ela é uma película que ela envolve, né, a célula. Ela é visível em microscópio, tá? E ela é formada por lipídios e proteínas, tá? A gente ouviu muito falar sobre por que lavar as mãos na época da influenza e por que lavar as mãos agora no Covid. Toda célula ela possui essa membrana lipídica. E por que usar sabão ou álcool 70, mas principalmente o sabão? Para essa célula morrer, a gente tem que destruir a camada lipídica dela. Então, o sabão, ele destrói a gordura, não destrói? Quando a gente lava a louça, a gente está quebrando as moléculas de gordura e consegue ser levadas pela água. Então, o sabão, não adianta só botar sabão, viu, gente? Não adianta só botar água também. Álcool, desculpa, não adianta só colocar álcool também. A gente tem que esfregar as mãos, mesmo depois de passar o álcool líquido. Não adianta só borrifar, tá? A gente tem que esfregar, porque é a fricção que vai fazer com que essa camada delas consiga ser quebrada, certo? Para que serve essa membrana plasmática? Ela controla o que entra e o que sai e o que permanece dentro da célula, tá? Por isso que, se a gente vê, eu vou falar bastante do Covid, tá? Porque eu acho que como está em alta, acho que vocês vão conseguir ligar bastante, vão linkar bastante. Quando a gente vê aquela imagem do Covid, tá? do coronavírus, por que corona, né? Porque é uma célula e em volta não tem várias coroazinhas. Aquilo ali, tá, pessoal, são transmissores, a gente chama de ligantes, tá? São aquelas coroas que fazem com que elas se liguem às outras células, tá? E quando ela consegue se ligar às outras células, ela consegue fazer essa troca de material genético, ela consegue injetar dentro do material genético, tá? Então, ela só através desses canaizinhos de entrada que ela consegue entrar ou sair por causa da membrana. Porque essas ligações químicas que permitem a entrada e saída através da membrana, tá? Então, por isso que tem aquelas coroazinhas ali. Nada mais são do que ligações químicas que tem ali. Quem tiver com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Então, assim, ó. Quando a gente olha uma célula, ela não é lisinha, tá? Ela tem várias dobraduras, elas têm várias que nem eu falei, essas coroas, né? Então, nós temos aqui ó, as microvilosidades, tá? As microvilosidades nada mais é que são dobras dessas membranas e elas são importantes porque elas servem
tá? Para uma absorção mais eficiente dos alimentos. Por exemplo, a célula lá, ela tem essas dobraduras. Vai passando os nutrientes por ali e aí ficam presos ali. E aí a célula consegue, então, deixar entrar ou não, tá? É como se prendesse, né? Como se fosse... Como as nossas células do corpo, elas não formam esses bracinhos, essas fagocitoses, ela fica ali, consegue prender e assim ela consegue se alimentar, tá? Vocês vão ouvir falar também dessa palavra que é desmossomas, tá? Elas estão na superfície de contato dessa célula e elas conseguem aumentar a coesão, né? A abertura do tecido, tá? Aqui, ó, esse plasmodesmos a gente vai encontrar nas células vegetais, tá? Normalmente eles estão entre uma célula e outra nos vegetais, porque as nossas células, elas têm várias formações diferentes. As dos vegetais a gente consegue ver se parecem bem quadradinhos, assim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença da nossa célula e da vegetal. A vegetal é bem retinha, uma do ladinho da outra, tá? Os nossos tecidos têm várias formas diferentes de células. Aqui eu já falei para vocês a fagocitose, né? Que é a inclusão das partículas sólidas da célula. Então, ela consegue fazer o movimento da membrana plasmática para abraçar, tá? E a endocitose, tá? É quando ela tem essa permeabilidade seletiva. A endocitose que eu falei para vocês, essas ligações químicas que tem na membrana plasmática que vai permitir entrada ou saída dessas substâncias conforme o reconhecimento desses químicos, tá? Olha aqui, ó, uma célula eucariótica, tá? Nós temos aqui, ó, o ribossomo, que é aquelas figurinhas, aquelas pontinhos bem pequenininhos. Esse dobradinho aqui é o complexo de Golgi, tá? É como se fosse o rim da célula. Nós temos outro aqui que são os lisossomos. A mitocôndria, vocês vão pensar assim, a mitocôndria, ela que faz a respiração celular, tá? O núcleo, aonde tem a nossa camada genética. Aqui vocês vão ver o cloroplasto. Cloroplasto não está presente nas nossas células, tá? A mitocôndria é da nossa célula, da célula eucarionte animal, tá? A célula eucarionte animal tem uma mitocôndria que faz com que a respiração celular. E na célula vegetal, o cloroplasto faz a respiração celular, tá? Essas outras células são presentes nas duas, tá? Tem uma parede entre o citoplasma e a membrana plasmática. Nós temos uma parede celular que ela é mais rígida, mais forte, tá? E temos tantas outras organelas com seus respectivas funções, tá? Então, aqui, ó, ribossomos são a síntese de proteínas. O restículo endoplasmático, tá? Ele serve para transportar as substâncias, principalmente do citoplasma, ao núcleo, tá? O complexo de Golgi é armazenamento das substâncias. Espera aí, tem alguém entrando agora. Vamos voltar lá. Eu não vou falar todos, porque agora a gente não tem... para nossa prova, não vai precisar exatamente disso, tá? Nós vamos direto para o núcleo aqui. O núcleo, ele tem uma membrana nuclear chamada de carioteca, por isso eucarionte. Eu tenho núcleo, eu tenho uma carioteca, tá? Ela tem essa membrana nuclear composta de lipídios também.